Vamos então dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre escatologia. Hoje nós vamos para a aula de número 4. E o título da aula é A Influência do Futuro no Dia a Dia do Cristão. Esta aula, como no domingo passado eu falei, ela estaria baseada num livrinho pequeno do Russell Shedd, que tem exatamente o nome. Eu coloquei na aula o mesmo nome que está no livro, Escatologia e a Influência do Futuro no Dia a Dia do Cristão. É um livro muito pequenininho e nós vamos passar todo o livro, a ideia é passar todo o livro na aula de hoje. Tá? A questão que é colocada no livro e é que a gente coloca para a aula de hoje é com relação ao que escatologia tem a ver com o nosso dia a dia. Às vezes a gente pensa que escatologia é apenas um estudo de algo que ainda vem, de algo futuro, de algo que está longe, distante da gente, e muitas vezes a gente não entende que essas coisas, elas afetam hoje no nosso comportamento, na nossa vida, na nossa maneira de viver o cristianismo. Então, a primeira colocação feita é: alguns ignoram a escatologia, outros se fascinam com o futuro de Deus. A escatologia deve ser o alicerce da nossa esperança. Eu queria que vocês tivessem, quem está com a Bíblia aí, ou com o celular que tem Bíblia, possa ficar pronto, porque hoje nós vamos ler bastante textos. A grande maioria, eu deixei o texto já aqui, para a gente não perder muito tempo. Mas você que é bem ligeiro aí na procura, de repente é bom você olhar na sua Bíblia e ver que esses textos também estão aí todos na sua Bíblia, né? O primeiro texto é em 1 Coríntios 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então é interessante porque, de cara, Paulo já fala que a nossa esperança, ela deve estar focada, o alvo dela é o futuro, não é o presente. Ainda mais ele fala o seguinte: se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, o nosso evangelho não serve para nada, nós estamos perdendo o nosso tempo. Então é como assim, libera, cada um faz o que quer, porque não teria uma vida eterna, não tem céu, não tem inferno, e aí cada um faz o que quer. Mas Paulo, ele diz, não, nada disso. Nós temos uma vida eterna e nós devemos cultivar, pensar, viver na esperança desta vida eterna. E se nós vivermos pensando na vida eterna, nós não seremos infelizes, né? O oposto do que está no versículo. Se nós pensamos só nesta vida, somos os mais infelizes. Logicamente, o contrário é verdadeiro. Se nós pensamos e vivemos focando na vida futura, nós somos pessoas felizes. Então, a esperança que Paulo cita, que a esperança motiva o cristão a elevar os seus alvos e a escolher seus objetivos à luz do futuro glorioso que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, se nós vivemos baseado na esperança que temos de encontrarmos com Deus, da vinda de Cristo, então o nível da nossa vida espiritual, nós vamos querer elevar este nível. Nós não vamos querer ficar na mediocridade de uma vida cristã, mas nós vamos querer sempre estar num degrau acima, buscando a santificação, buscando viver melhor este evangelho. Então a escatologia deve ser o maior incentivo para se viver no presente. Portanto, a escatologia tem muito a ver com o presente. Escatologia deve ser o maior incentivo para se viver no presente de modo digno do Senhor. Se queremos viver do modo digno do Senhor, nós precisamos pensar, né, no que vem ainda, né, no futuro. Muitos cristãos, muitos cristãos vivem sempre atrás de sinais. E aí quando a gente fala em escatologia, logicamente a gente já começa a tentar imaginar sinais. Quais são esses sinais? Então muitos cristãos vivem aí atrás de sinais e ficam
tentando ligar os eventos diários com os sinais bíblicos. Basta ouvirem falar de guerras, terremotos, pestes, pandemias, avivamentos, que afirmam que chega uma hora, Jesus está voltando. Esses são sinais? São sinais, está dito claramente que são sinais. Não são os únicos. E nem são os últimos. Você vai ver o seguinte, Jesus ainda fala, quando vocês ouvirem falar disso, se preparem. Mas não é que eu venho logo em seguida, né? Nós vivemos esses últimos anos aí numa pandemia e não faltou quem dissesse, afirmasse categoricamente, este é o último sinal. Tem uma das trombetas, né, ditas lá no Apocalipse, que fala que foi liberado o anjo da morte e vem e ele mata 1/3 da população da Terra. E aí com a pandemia, aquela coisa toda, diz que está vendo aí a quantidade de gente que morreu, esse é o sinal, é o anjo da morte. Gente, 1/3 da população do mundo dá próximo de 3 bilhões de pessoas. Na pandemia agora, acho que morreram 7 milhões, próximo disso. 7 milhões e não 3 bilhões. Portanto, é bem claro que se você for fazer uma conta matemática, essa pandemia aí não é aquele anjo da morte que se refere lá em Apocalipse. A não ser que aquele 1/3 seja simbólico e não literal. É outra coisa bem complicada da gente estudar escatologia e notadamente o Apocalipse, porque são cheios de sinais, cheio de alegorias, e você nunca tem muita firmeza, muito claro o que é alegoria e o que é literal. E nós vemos pessoas interpretando todo o Apocalipse de maneira literal e vemos outros interpretando tudo de uma maneira alegórica. É preciso entender o que é uma coisa e o que é outra. Não é muito fácil. Então muitos até usam santas ameaças, eu coloquei assim, entre aspas, né, santas ameaças, para conseguirem um arrependimento e uma volta para Deus. No entanto, tudo isso é muito superficial. Nós temos visto muitas pessoas, eu vou chegar um pouco para frente, porque esse sol está no rosto e acho que está atrapalhando um pouco. Nós temos visto muitas pessoas, à medida que vê algum sinal, começar a amedrontar as pessoas, por isso que eu coloquei aqui ameaças santas, amedrontar as pessoas para que elas possam voltar-se para Deus, para que elas possam se arrepender. Precisamos de arrependimento? Sem dúvida precisamos de arrependimento. Precisamos voltar para Deus sempre, sempre. Mas eu não acho que é tão correto você ficar inventando, né, pegando algum sinal e querendo transformar esse sinal numa ameaça enorme para você, corra, arrependa, porque de hoje para amanhã a coisa pode acontecer, né? Então, acho que seria mais honesto nós sempre pregarmos a verdade e sabemos que é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas. Eu tenho que sempre pregar a verdade, mas eu acho que eu não preciso ameaçar ninguém. Deixa que o arrependimento é por conta do Espírito Santo. Cabe a nós pregarmos a verdade, unicamente a verdade, sem estar tentando inventar coisas que não são bíblicas, que não estão contidas na palavra de Deus, achando que com isso nós estamos ajudando a Deus, né, na salvação de pessoas. Quem salva não somos nós, mas devemos ser fiéis a Deus na transmissão exata da palavra de Deus. Ninguém pode afirmar com precisão quando vai acontecer e quando acontecerão os eventos previstos nas Escrituras. Então, mesmo que eu não consiga afirmar com certeza, ainda assim eu consigo fazer algumas afirmações com um certo grau de precisão. Eu não estou falando aqui de estabelecermos uma data. Mas, por exemplo, quando ouvirem falar de guerras, terremotos, tremores de guerra, pandemia, saiba que está próximo. Jesus fala, se vocês conseguem prever o tempo, né, quando está nublado, vocês sabem que vai chover, vocês olham para o céu e falam, vai chover, né?
Quando na agricultura tem a planta, começa a aparecer flores, etc., fala, opa, vai ter uma boa safra. Então nós conseguimos prever algumas coisas e também espiritualmente nós conseguimos dizer o seguinte, olha, nós estamos vivendo nos últimos dias. Este é o tempo da graça. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. É a última dispensação que tem. Então essas coisas nós podemos afirmar, porque a palavra de Deus nos dá toda essa condição para afirmar. Então mesmo com toda a complexidade, né, nós podemos ter algum grau de certeza, principalmente com respeito a alguns acontecimentos centrais. No item anterior eu coloquei assim, apesar de tantas incertezas, os cristãos fiéis ao Senhor não podem ficar imobilizados, apavorados ou indiferentes. Então, o Senhor está voltando logo, eu fico meio tenso, meio apavorado. A gente vê de vez em quando algumas, já passaram, vocês já devem ter visto isso, algumas pessoas tentando fazer uma previsão, dizendo que é nessa semana que Jesus vem, vamos para a igreja, aí fica todo mundo ajoelhado, orando na igreja, né, meio desesperado, meio apavorado. E eu sempre pergunto o seguinte, será que Deus só vai arrebatamento só para aqueles que estiverem dentro da igreja, ajoelhado, orando? Se naqueles dias você estiver de férias na praia, né, você vai ficar para trás? Né? É uma coisa assim, não tem sentido. Né? Cristo vem para levar a sua igreja. É toda a sua igreja. Se você faz parte da sua igreja, da igreja de Cristo, não precisa ficar desesperado. Não precisa ficar atemorizado. Você será levado. A palavra de Deus nos garante isso. Agora, também não dá para você falar assim, não, mas isso aí vai demorar demais, posso ficar tranquilo, imobilizado, não preciso fazer nada. Eu vou ficar quieto, porque tá tranquilo, né? Eu faço parte da igreja e o Senhor vai me levar, então posso ficar tranquilo. Também, se você está pensando assim, cuidado com a segurança de que você, de fato, faz parte da igreja de Deus. Provavelmente, quem faz parte não tem esse raciocínio, não tem esse pensamento. Quando nós falamos que uma vez salvo, nós não perdemos a salvação, então tá, então agora eu vou fazer qualquer coisa. Olha, se você pensa em fazer qualquer coisa, é porque a sua fé ainda não é a fé salvadora. Porque o dia que ela for a fé salvadora, você vai saber que daqui para frente você tem que se santificar a cada dia. Esta é a fé salvadora. Né? Então, muito bem. Por isso, nossos valores, nossos alvos e decisões devem ser planejados com base na realidade escatológica. Se nós estamos pensando na volta de Cristo, nós temos que viver hoje de modo digno do Senhor, aguardando a vinda dele. Lembrem-se que devemos ser servos fiéis e prudentes, pois não sabemos nem o dia, nem a hora. Esse texto que está aí, em Mateus 24, é de 45 a 51. Nós não vamos ler, porque ele é um pouco mais extenso, e o nosso tempo aqui é muito curto. Mas esse texto fala, Jesus exatamente, esse é o sermão profético de Jesus, que ele fala assim, portanto, vede como andais, de modo prudente, porque quando menos esperais, o Senhor voltará. Então nós precisamos andar hoje, já, de modo prudente, esperando, aguardando a volta de Cristo. O apóstolo Paulo esperava que seria em seus dias a vinda do Senhor Jesus. Aliás, de uma maneira geral, os apóstolos, eles esperavam que a vinda de Jesus se daria na geração deles. Há alguma coisa que é bem interessante nisso, que os apóstolos pregavam a Cristo e pregavam a vinda de Cristo, e começou a ter um movimento, é um movimento que inicialmente ele é muito bonito, que às vezes até a gente fala que deveríamos repetir esse movimento, mas eu particularmente acho que não, que as pessoas, os primeiros cristãos começaram a vender as suas posses, vender tudo, depositar aos pés do Senhor, e dizia assim, não há nesse momento, naquele momento não havia nenhum necessitado, porque tudo era compartilhado entre eles. Só que eles fizeram isso pensando que
naquela geração Jesus iria voltar. Então se desfizeram dos seus bens, dos seus patrimônios, e Jesus não voltou. Se você olhar um pouco mais na frente, né, o apóstolo Paulo, quando ele está viajando, né, pregando, abrindo igrejas, né, em outros estados, outros países, em um determinado momento, Paulo faz uma coleta para levar para os necessitados de Jerusalém, alguns anos depois. Então, me parece que aquele modelo não deu muito certo. É bonito, é ótimo, mas é como, vou ficar imobilizado. Agora eu pego tudo que eu tenho, vendo, trago para a igreja e vou esperar a volta de Jesus. Aí Jesus não voltou naquele tempo e eu passei a não ter mais como me manter, né? Então, depois disso, alguns reformadores, né, eles diziam o seguinte: ganhe o máximo que você puder, para que você possa depois ajudar o máximo de pessoas que você puder, né? Então não é para você acumular para você, mas você deve manter a sua capacidade de sobrevivência e ajudar outras pessoas. E não, né, vendo tudo, vou dentro da igreja, ajoelho, vou orar e vou esperar a volta de Jesus. Me parece que essa não é a maneira mais sábia que nós vivemos hoje. Se você quiser fazer assim, esteja à vontade, mas eu acho que é melhor você buscar, trabalhar, ser fiel a Deus no seu trabalho, ganhar o seu dinheiro, se sustentar e ajudar a quantidade máxima de pessoas que você puder ajudar. Bom, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Olha o que é que Paulo fala. Então ele está falando aqui do arrebatamento, e ele fala, olha, vai ter o arrebatamento, vai ter a ressurreição dos mortos em um corpo diferente, não nesse corpo corruptível, mas num corpo incorruptível, né, que aliás esse é um mistério para nós, que corpo vai ser esse, né? Mas o próprio Paulo fala assim, olha, vocês sabem que o peixe tem um tipo de carne, a ave tem um tipo de carne, animais têm um tipo de carne, nós temos um tipo de carne. E muito provavelmente esse nosso corpo futuro vai ter um outro tipo de substância. Eu não sei qual vai ser, mas provavelmente não é essa mesma coisa que a gente tem aqui hoje. Não te ouvi. Corpo glorificado. Pois é, que é um corpo diferente desse nosso, né? Nós não sabemos como é, mas eu sei que não será igual a este nosso. Mas o que é que Paulo está falando aqui? Que nós, os que ficarmos vivos, ou seja, a esperança dele é que ele estaria vivo na volta de Jesus, no arrebatamento. Então, Paulo pregava achando que a vinda de Jesus se daria na mesma geração dele, né? 1 Coríntios 15, 52. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós vivos, né, que não vamos ressuscitar e não vamos ter esse outro corpo na ressurreição, este mesmo corpo será transformado para ficar semelhante ao daqueles que já tiverem morrido e forem ressuscitados. Então, é dizer que havia uma expectativa de que a vinda do Senhor seria naquela mesma geração. De uma maneira geral, os escritores do Novo Testamento consideravam-se como participantes dos últimos dias. Hebreus 1:2. Vamos ler esse texto aí, ele é bem pequenininho. Hebreus 1:2. Diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Não, ele está falando o seguinte, eu estou participando de todas essas coisas, né? Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora nesses últimos dias. Lembra que toda vez que a gente fala em último dia, a gente está achando que já é próximo a vinda de Jesus. Nos últimos dias, né? Então ele fala, agora nos últimos dias, eu estou participando disso, eu estou vivendo os últimos dias. Ele nos falou através de Jesus Cristo. Então, para entender que naquela época, eles já entendiam, esperavam
que a volta de Jesus se daria naquela mesma geração. Hoje estamos a 2 milênios mais próximo do cumprimento da promessa. Se eles achavam que estava próximo, nós, muito mais, né? Eles pensavam que ia ser na geração deles, não foi, passou 2.000 anos. Portanto, nós estamos 2.000 anos mais perto da volta de Jesus do que Paulo esteve. E, portanto, nós, muito mais do que Paulo, devemos ter a expectativa, viver nesta alegria, nessa expectativa da volta de Jesus. Eu fico pensando, se Paulo estivesse aqui hoje, vivendo aqui hoje, qual seria a expectativa dele? Né? Olhar para trás, há 2.000 anos atrás eu achei que ia ser ali. E agora então tá chegando, tem que estar chegando, né? Não sei, mas que seja, mas que nós devemos viver igual Paulo viveu lá, na expectativa de que seria nessa geração, né? No domingo passado estava conversando com a Priscila ali, a Priscila contou uma experiência dela, onde alguém falou que, conversando com ela, falando que tem algumas certezas na vida, e uma das certezas que a pessoa tem é da morte. Ela falou assim, eu não tenho certeza da minha morte não. Você pode até ter certeza da sua. Agora, eu não tenho certeza da minha morte. Vai que Jesus volta que eu serei arrebatado. Né? Então, é até uma maneira interessante, nós temos essa mania de falar, né? Que uma coisa que é certa é a morte. Para nós cristãos, para nós salvos, a gente tem que mudar essa frase nossa, sabe? Eu não tenho certeza da minha morte. Eu tenho certeza que eu vou estar com Cristo. Agora, se vai ser pela ressurreição ou pela transformação, eu não sei, né? Mas a gente tem que viver realmente imaginando que nós não vamos experimentar a morte, que nós seremos transformados, né? Então devemos viver à luz a nossa vida, né? Viver à luz da segunda vinda de Cristo. Essa maneira que nós devemos viver. Por isso que a gente diz que escatologia tem tudo a ver com a nossa vida hoje, e não imaginarmos que escatologia é algo que é muito futuro, que só daqui a não sei quanto tempo que isso vai acontecer. Agora, de que maneira que nós devemos então viver a escatologia ou nos prepararmos, que influência que ela tem nos nossos dias? Então, primeira coisa, escatologia deve gerar novidade de vida na vida do cristão, novidade na vida do cristão. Então, nós cristãos devemos viver em novidade de vida. Segundo Coríntios 5:17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, esta é a maneira que nós devemos viver hoje, na expectativa da volta de Cristo. Viver de maneira nova, sempre em novidade de vida. Sermos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, isso acontece no batismo, significa que fomos também ressuscitados pela glória do Pai, para que assim também andemos nós em novidade de vida. Quando nós somos batizados, aqueles que são batizados por imersão, nós falamos que o batismo significa morte e ressurreição. Então, se morremos com Cristo, também já ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. O velho homem morre, nasce um novo homem. Esse novo homem não pode viver à sombra do velho homem. Se nós estamos esperando a volta de Cristo, nós temos que viver em novidade de vida. A novidade que Paulo esperava era que cada cristão ressurreto em Cristo oferecesse seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6, 12 e 13. Esse texto eu quero que a gente leia, porque essa coisa para nós cristãos, nós somos, eu diria, muito relapsos nesse aspecto da justiça, né? E muitas vezes nós até achamos que isso é coisa, deixa a coisa para o governo, essa coisa de social, é o governo que cuida, igreja não tem nada a ver com isso não. A gente acha que a nossa vida deve ser só espiritual, só oração, estudo da palavra e não mais. E tem coisas acontecendo dos nossos olhos, aí debaixo das nossas narinas, e que nós precisamos tomar posição. A Bíblia nos pede que a gente faça isso, né? Então, Romanos 6, 12 e 13, diz assim,
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Quanta injustiça nós temos visto. Eu vou falar em nosso país porque nós estamos perto aqui, né? Talvez seja alguma coisa que a gente possa fazer para que não vejamos tanta injustiça. Então, buscarmos a justiça em com os nossos concidadãos faz parte da obediência ao mandamento de Deus. Portanto, toda vez que você vê alguém sendo injustiçado, você vira a cara para lá, ou acha que isso não tem nada a ver com você, isso é problema do poder judiciário, né? Nós estamos cometendo o pecado da omissão. Isso é preocupante, porque nós raramente resolvemos trabalhar nesse aspecto. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos oferecer os nossos corpos a Deus como instrumentos de justiça. Nós devemos estar, então, trabalhando para que não haja tanta injustiça perto de nós. Paulo escreve a Tito afirmando que a graça de Deus manifestou-se a todos. E olha só o que ele diz. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Portanto, como é que nós devemos estar vivendo hoje, aguardando a volta de Cristo? Como é que seria a escatologia nos nossos dias, no dia a dia, na nossa vida aqui? Ela tem que refletir em nós, ela tem que mexer com a nossa, com o nosso senso de justiça, com a nossa piedade e com a nossa sensatez. Devemos viver, portanto, de modo sensato, justo e piedosamente. Tudo isso aguardando a bendita esperança que é a volta de Jesus. Então não é que nós não podemos viver ignorando essas coisas, né, fechando os olhos para isso, e vou repetir, achando que se nós entrarmos para a igreja, ajoelharmos, orarmos e estudarmos a palavra, que já está completo, já fizemos tudo, já estamos preparados, né? Não é só isso que Deus pede de nós. Pede muito mais. Pede que a gente viva de maneira sensata, justa e piedosamente. Portanto, né, sempre que a gente puder viver de maneira piedosa, ajudar aos irmãos, nós estaremos fazendo aquilo que o Senhor espera de nós. A primeira vinda de Cristo implica que devemos evitar o mal. Não é aquela questão de que morremos para o pecado. Primeira vinda de Cristo, né, ele veio para nos salvar. Então nós morremos para o pecado. E estamos, portanto, evitando o mal em nós. A esperança da segunda vinda nos desafia a viver de modo justo, de uma maneira justa. Nós devemos, portanto, viver dignamente do Evangelho de Jesus. A destruição do velho homem é consequência da morte em Cristo, e isso já aconteceu em nós. Revestir-se do novo homem é a realidade escatológica do futuro, a ressurreição, influenciando no presente. Portanto, escatologia tem uma enorme influência no dia a dia no dia a dia do cristão. E mais, como é que nós devemos esperar? Eu falei assim, tem gente que acha que Jesus vai demorar muito para vir, eu posso ficar quieto, tranquilo, inerte, né, sem fazer nada. E, no entanto, a palavra de Deus nos mostra que até os apóstolos, lá naquele tempo, já tinham uma urgência na proclamação do Evangelho para que muitas pessoas pudessem se achegar a Cristo. Na passagem lá de Atos, no capítulo 1, versículo 6, os apóstolos perguntam para Cristo, né? Será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E a resposta de Jesus foi interessante. Ele não falou nada do tempo que vai voltar,
quando é que vai voltar, quando é que vai ser a restauração do reino de Israel, até porque na cabeça dos judeus à época, até dos discípulos, restaurar o reino de Israel significava coisa muito diferente do que era o reino de Deus. Eles tinham a expectativa de que a Jerusalém pudesse ser o centro mundial, econômico, político, né, e pudesse voltar a ser um reino que conquistasse todo o mundo. Essa expectativa de já não estar mais debaixo das garras de Roma, mas agora viver de uma maneira livre, né? Então eles perguntam, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? A resposta de Jesus foi assim, não vos compete saber o tempo que foi reservado para o Pai. O que vocês têm que fazer? Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. A preocupação de vocês não deve ser com o tempo da volta, mas sim pregar o Evangelho. E aí, ele ainda, depois disso, lá em Marcos 13, 10, em Mateus 24, 14, ele ainda diz o seguinte, que enquanto esse Evangelho não for pregado a todas as nações, não virá o fim. Então, se nós, aí tem aquela questão, olha, é claro que nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Mas eu já vi comentaristas falando o seguinte, esse dia já está determinado, só não sabemos, mas nós não podemos mexer nesse dia não, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? E esse comentarista diz, não, nós podemos mexer sim, esse dia vem, mas não é que ele está definido. Por exemplo, se todos nós pregarmos o Evangelho de uma maneira agora bastante intensa, né, o mundo todo ficará sabendo, não evangelizado, mas saberá da existência de Jesus. E sabendo da existência de Jesus, cumpre-se a palavra de que o Evangelho foi pregado a todas as nações. Portanto, Cristo voltaria mais cedo. Então, tem hora que acontece cada coisa neste mundo que a gente fala assim, oh meu Deus, volte logo, Maranata, vem Senhor, que nós não estamos aguentando mais. Às vezes acontece cada coisa que a gente pede para Deus voltar logo, porque está difícil. Então, ao invés de você pedir Deus para voltar logo que está difícil, você passa a mão no folheto e vai evangelizar, porque aí você vai estar mais ou menos tentando trazer a volta de Jesus para mais perto, né? Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas nós vamos falar depois, né? Nós falamos no domingo passado, pelo menos com 3 linhas escatológicas, que cada uma delas subdivide mais outro um bocado. Mas, primeiramente, só essas 3, né? Os amilenistas, os pré-milenistas e os pós-milenistas, né? Eu vou falar só dos pós-milenistas. Os pós-milenistas, cada terminologia dessa, a referência é a vinda de Jesus. Então, assim, Jesus vem, e a referência é em relação ao milênio que está escrito lá no Apocalipse. Então, Jesus vem antes do milênio. Se Jesus vem antes do milênio, esse grupo chama-se pré-milenista. Não, Jesus vem após o milênio, então esse grupo de pessoas são os pós-milenistas. E os amilenistas são os que já entendem que nós estamos vivendo o milênio. Nós já estamos vivendo o milênio. E Jesus vem, logicamente, após o milênio. Mas os pós-milenistas, eles têm... todas essas linhas, essas correntes, têm muitos textos bíblicos que dão sustentação a essas ideias. Não é que cada um é maluco, não. Todas essas linhas têm textos que falam sobre isso. E os pós-milenistas, eles entendem que o Evangelho, pegando até esse texto aqui, o Evangelho vai ser pregado a todas as nações. Então, o mundo, o planeta, terá que ser primeiramente evangelizado para que depois venha Jesus. Então, os pós-milenistas, eles entendem que Jesus só vem, quando Jesus vier, o mundo estará cristianizado, inclusive politicamente. Não quer dizer que todos serão cristãos, mas que os governos serão dirigidos por pessoas cristãs, praticamente de todos os países do mundo, né? A base deles, esse é um dos textos que eles usam como base, mostrando que, primeiramente, o mundo inteiro precisa ser evangelizado para depois vir Jesus. Tá, só um parêntese aqui, o dia que for estudar sobre o pós-milenismo, a gente vai citar todos esses textos, né?
E tem uma outra coisa que Jesus lá, em João 10, ele fala o seguinte: eu tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, que ainda precisam ser resgatadas. Glória a Deus por esse texto. Você sabe quem são essas ovelhas de outro aprisco? Somos nós. Se Jesus não tivesse pensado nas ovelhas de outro aprisco, nós tínhamos dançado. Estávamos fora, né? Então, graças a Ele, que Ele falou assim: eu tenho essas ovelhas que estão aqui, mas eu não posso encerrar aqui não é o fim, não. Tem outras, eu tenho outras ovelhas que estão em outro lugar, e a mim me convém conduzi-las. Tá? Então, se nós estamos sendo conduzidos por Jesus, é graças a esse amor dele pela vida daqueles que não estavam ali grudados, né? não só os judeus, mas também os gentios, todas as tribos, nações, povos, etnias, né, da terra. Então, a disseminação das boas novas em Cristo é a chave para apressarmos a volta de Jesus. Se queremos que Cristo volte logo, a nossa tarefa é evangelizar sem parar. Quanto mais rápido a gente evangelizar, né, mais cedo Jesus volta. Nossa responsabilidade pela evangelização não deixa espaço para qualquer desvio, para qualquer, vou fazer outra coisa, né, muda a atenção, muda o foco. Não deixa espaço para mudança de foco. Mesmo se um tribunal, à semelhança do Sinédrio, nos proíba a falar de Jesus. Lembra lá quando Pedro vai chamado ao Sinédrio, e o Sinédrio fala assim: ó, eu vou te soltar, mas você não vai falar de Jesus nessa cidade mais. Se você falar, nós vamos te prender. E o que ele diz? Fala: convém muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, assim nós devemos viver a expectativa da volta de Cristo, né? Pregando esse evangelho, ainda que em algum momento, por algum acaso, nesse nosso país, nos seja proibido de falar de Cristo, nós devemos ainda assim estarmos falando de Cristo. Os apóstolos tinham um enorme fervor evangelístico e, em parte, isso estava relacionado à expectativa da volta de Jesus. Como eles tinham a expectativa de que Jesus voltaria na mesma geração deles, eles saíram pregando sem parar, né, dia e noite. Atos 8:4 fala da dispersão. E quando há uma perseguição em Jerusalém e há uma dispersão, aí fala: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. E aí não está falando só de apóstolos e discípulos, está falando de todo mundo. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Roma, né, carta aos Romanos, ninguém sabe quem fundou aquela igreja. A gente sabe, a igreja de Tessalônica, Paulo fundou a igreja tal foi Tito que fundou, a igreja tal foi Pedro que fundou. Mas quando chega-se a Roma, já tinha uma igreja lá. E era uma igreja até forte. Para quem é que fundou essa igreja? Aí quando você olha para esse texto, fala assim: foi um daqueles que saiu de Jerusalém, fugido, foi para Roma, abriu uma igreja lá e estava lá pregando o evangelho, né? É assim que o evangelho se propaga, né? Onde a gente vai, começa a ter uma reuniãozinha na sala da casa, derruba uma parede, vira uma sala e um quarto, depois compra-se um lote na que é 13/15 e depois constrói uma igreja desse tamanho. Foi assim que essa igreja foi iniciada, né? Iniciou-se numa salinha, né? Era só a sala de uma casa aqui no Guaraú, depois derrubou uma parede, virou o quarto virou sala, e aí, enfim, o coração desprendido, né? E totalmente na fé, mergulhado na fé de que Cristo me chama para uma missão e eu tenho que seguir adiante. Mas uma outra maneira que nós, ao falarmos de escatologia, nós temos que viver a escatologia dessa maneira, é a vida no Espírito. E aí nós vamos ver que a escatologia está relacionada ao derramamento do Espírito, ou o derramamento do Espírito está relacionado com a escatologia. Então, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes foi uma grande novidade. Se vocês olharem para o Velho Testamento, no Velho Testamento nem a palavra Espírito Santo não aparece nenhuma vez Espírito Santo no Velho Testamento. Aparece Espírito de Deus, né? Mas Espírito Santo não aparece. E a promessa lá no Velho Testamento
falava-se muito do Messias, né? Virá o Messias. Mas Joel, o profeta Joel, fala que depois disso, né, que haverá o derramamento do Espírito. Então, derramamento do Espírito é depois dessas coisas. Abra lá em Joel. Joel, a Bíblia de vocês tem Joel? Às vezes não é tão fácil achar o livro de Joel. Mas o livro de Joel está depois de Oséias. Mas e aí? Oséias está depois de quem, né? Então, Joel, o capítulo 2, veja como é que está escrito. Às vezes a gente lê esse texto de maneira errada. Mas Joel 2, 28, fala assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito. Acontecerá depois. Não fala acontecerá nos últimos dias. Ele está profetizando uma série de coisas e fala: acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Olha, a gente fala de Joel dizendo que nos últimos dias. Joel não falou nos últimos dias. Ele só falou assim, depois e naqueles dias. Mas Atos 2, agora olha lá, Atos 2, 17. Atos 2, 17, quando tem o derramamento do Espírito, e aí Pedro começa a pregar para aquele monte de gente, né? O que é que Pedro fala assim, ó, o que vocês estão vendo aqui, derramamento do Espírito, está se cumprindo aquilo que Joel falou, a profecia de Joel. E aí ele interpreta a profecia de Joel. Pedro interpreta a profecia de Joel, e veja o capítulo 2, versículo 17. Ele falando, citando Joel. Aliás, versículo 16. Mas o que ocorre é que foi o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias. Então, aqui, o que está escrito naqueles, aliás, está escrito depois ou naqueles dias, Pedro interpreta como sendo os últimos dias. Portanto, quando é que começaram os últimos dias? Nós falamos assim, nós estamos vivendo os últimos dias. Não, Pedro também estava. Ele também estava vivendo os últimos dias. Mistério, né? É por isso que os amilenistas dizem que os últimos dias começaram lá, né, no derramamento do Espírito. E, portanto, o milênio já está acontecendo. E nós já estamos vivendo os últimos dias. E eu acho que estamos vivendo mesmo. Né? Nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias não é só depois do arrebatamento da igreja, grande tribulação, os últimos dias lá na frente. Não, vivemos os últimos dias hoje. Portanto, o derramamento do Espírito tem a ver com escatologia. E veja bem, nós de vez em quando temos aquele sonho romântico, assim, eu gostaria tanto de ter vivido quando Jesus estava na terra. Seria tão bom conviver com Jesus, já pensou que coisa maravilhosa? Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo, estamos falando de Trindade. E Jesus é um da Trindade que viveu aqui. Mas nós estamos vivendo com outro da Trindade aqui há 2000 anos. Se Jesus não está em carne e osso presente, o Espírito Santo está conosco. E por que nós ficamos sonhando em ter vivido com Jesus há 2000 anos atrás e estamos deixando essa possibilidade, né, essa realidade de vivermos com o Espírito Santo hoje? Não é o Espírito Santo que nos vai lembrar todas as coisas, nos vai ensinar todas as coisas, não vai ser o nosso consolador? Então, gente, aproveita o Espírito Santo aqui. Não desperdicem a oportunidade de viver cheio do Espírito Santo. Isso é escatológico. A vinda, o derramamento do Espírito Santo é dizer, preparem-se, vou encher vocês, porque a volta está próxima. Então nós precisamos aproveitar intensamente, né, a presença do Espírito Santo entre nós. Ou seja, a natureza do derramamento do Espírito é escatológica. E aí eu quero ler Efésios 1, 13 e 14, porque é uma das coisas que mais me dá segurança, né, é esse texto. Efésios 1, 13 e 14.
Efésios 1, 13 e 14. Está falando do Espírito Santo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selado é botar selo, é aquela carta que quando põe selo, ela tem o destino certo. Então nós fomos selados, nós temos um selo, e este selo do Espírito Santo que está em nós, nos garante para onde nós iremos. A carta, quando tem um selo, é garantido que ela vai ser entregue naquele endereço, ao destinatário. Portanto, se nós somos selados com o selo do Espírito Santo, para onde nós vamos já está garantido. O selo garante isso, o Espírito Santo garante isso. E vamos ler mais, né? Foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. É o penhor. O Clorival e a Anne estão aqui, conhecem muito bem o que é penhor, porque eles trabalharam muitos anos com joias, e joia é um grande negócio que você penhora. O que você penhora aquilo ali? Para garantir alguma coisa. E quando você vai resgatar o penhor, você pagou a dívida. Ao pagar a dívida, você resgatou o penhor. Vocês estão entendendo que o Espírito Santo, ele é o penhor, ele já foi dado em garantia. Não há como nós não sermos salvos. Porque ele foi dado, quem está sendo dado em garantia é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não retorna aos céus sem levar o que é dele. Sem levar a joia que está penhorada. Porque ele é o penhor. A gente não se dá conta de quão grande é isso. E quanto nós podemos estar super certos, seguros, de que o nosso destino está garantido, a nossa salvação está garantida, porque é o Espírito Santo que nos selou, e além de selar, ele foi dado em garantia. Ele está penhorado, o Espírito Santo está penhorado. Ele só volta com os seus. Tá. Não, garantia de viver de qualquer jeito, jamais. Essa é a questão que às vezes, quando se fala desta maneira, a pessoa já fala, então estou liberado. Não, se você está liberado é porque você ainda não está salvo. Quem está salvo quer viver de maneira digna do Senhor. Pode acontecer de cometer um deslize, um pecado? Pode, claro que pode. Nós, enquanto estamos nessa vida, nós temos essa possibilidade de cairmos. Agora, você imagina uma coisa, se toda vez que a gente comete um pecado, a gente perdesse a salvação, ninguém ia ser salvo. Ninguém. Porque pode ter certeza que hoje, aqui, agora, não tem nenhum que não cometeu um pecado, até inconscientemente, que não confessou esse pecado, que a gente tem que confessar o pecado o tempo todo, e aí vira uma paranoia. O que fala é o seguinte, Jesus levou sobre a cruz o quê? Os nossos pecados. Os nossos pecados foram levados sobre ele. Nós já fomos justificados. Eu recomendo quem tem dúvidas sobre esse assunto, entrar lá no site da igreja e ver um estudo de Romanos. Nós estudamos Romanos e Romanos fala bastante sobre isso. Paulo fala muito sobre isso. Fala que nós somos justificados. Justificado é um termo jurídico, que na presença do tribunal de Jesus, nós tem um processo lá, e nesse processo Jesus já pagou a nossa dívida. Nós estamos justificados. Esse processo não vai abrir de novo para nós sermos condenados. Isso é passado, isso já aconteceu. Uma vez que nós aceitamos a Jesus, nossos pecados estão perdoados e nós estamos justificados. Do dia que a gente aceita Jesus até o dia que a gente morre ou que será arrebatado, tem um tempo. E a nossa glorificação, ou seja, a nossa transformação, que depois desse momento nós nunca mais iremos pecar, é lá ou na transformação ou na ressurreição. Daqui até aqui, tem não sei quantos anos
de problemas, né? E esse tempo de problema é a nossa santificação. Então nós temos a justificação, temos a glorificação e temos a santificação. Durante esse período, nós precisamos nos santificar, porque isso agrada a Deus. Devemos viver de modo digno do Senhor. Mas se por acaso, neste período, você comete algum deslize, a justificativa, a justificação sua, ela não muda. Ela não muda. Fala, não entristeçais o Espírito. É claro que se nós pecamos, nós entristecemos o Espírito. Não devemos fazer isso, né? Eu vou encerrar a aula com essa parte aqui, porque já são um pouquinho mais de 6 horas. Mas lembre-se quando Davi, ele assassinou lá a mulher de Batseba, comete adultério com ela. E aí, Salmo 24, se não me engano, ele fala, restitui-me a alegria da tua salvação. A oração dele não é, restitui-me a salvação. Ele entendeu que ele não perdeu a salvação por conta disso, ele perdeu foi a alegria da salvação. Ele fala, restitui-me a alegria da salvação. Eu estou triste porque pequei contra ti, sei que tu estás triste porque eu pequei contra ti. Eu quero que tu me perdoes e eu quero ter de volta esta alegria de te servir. Tá? Mas não é que se a gente toda hora perdesse a salvação, pequei, perdi a salvação, tem que confessar o pecado, você entra numa paranoia que ninguém será salvo. Porque pode ter certeza que no momento da sua morte, alguns pecadinhos, seja eles ocultos, seja eles inconscientes, aconteceram e você não confessou, e se você não confessou, você vai estar no inferno. Não, não é assim. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todo o nosso pecado, e o que é preciso é que nós vivamos de modo digno dele. Tá? Esta é a coisa. Bom, por fim assim, no item 5 que está ali, a gente encerra aqui. Além disso, o fruto do Espírito Santo produz o caráter de Jesus em nossas vidas. Então, quando nós olhamos lá em Gálatas 5, nós vemos o seguinte, se nós temos o Espírito Santo, então a partir daí nós devemos ter o fruto do Espírito Santo. Então, os salvos devem ter esse fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, né? Amor, domínio próprio. Então, é uma relação grande, né? Com relação aos frutos do Espírito. Né? Então, o derramamento do Espírito, a presença do Espírito Santo em nossas vidas hoje é escatológico, é sinal de que Jesus está próximo a voltar. Nós encerramos a aula hoje aqui e no próximo domingo nós seguimos, né, de que maneira que nós devemos viver hoje, né, na expectativa da volta de Jesus Cristo. Tá? Deus nos abençoe.